Shalom, shalom, irmãos e irmãs, 27º dia. Amanhã nós vamos ter mais um vídeo e no domingo nós vamos fazer um encontro ao vivo às 9 horas da manhã no grupo Libertos por Cristo. Depois eu vou postar no YouTube. E nós vamos falar no domingo, que é o último dia desse mês 6, mês do calendário do Criador, tá? É o mês de Elul, né? O sexto mês é o mês de 29 dias. Então, no domingo, nós temos o último dia do mês 6. Na segunda-feira, nós temos aí o dia 1 do mês 7, né? Que é conhecido como Tishrei. E aqui no dia 1, conforme o mandamento, a gente celebra, né, a festa das trombetas, ou Yom Teruah, nessa cabeça do mês, tá? É considerado como um dia de Shabat, também é um dia onde não se deve trabalhar. Obviamente, né, que nós vivemos hoje num mundo que é regulado, né, por outras leis, e quem trabalha tem que ser aí sábio, né? Se consegue uma dispensa com o patrão, amém. Caso não consiga, fique em paz, faça em memória, né? No seu coração você vai estar ali tocando trombetas, tá? Porque nós somos um povo sábio, tá? Nós não somos tolos e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós temos que aprender a ser sábios. Sábios, porque hoje, infelizmente, aqueles que se dizem crentes têm dado muito mau testemunho. Muito mau testemunho. E nós temos que ser luz nesse mundo. Luz. E muitas vezes nós não somos luz. Não somos. Nós somos trevas. Então o mundo olha para nós, nós professamos uma fé que nós não vivemos. E isso é muito feio. Isso entristece o coração de Deus. Amém? Então eu quero começar lendo 1 Coríntios 3, que Paulo vai falar um pouquinho para esse povo, né? Que é o povo aqui de Corinto, que ainda era um povo muito carnal. Então aqui diz assim, deixa eu ver aqui, King James atualizada. Eu vou botar na King James 1611, que eu gosto mais. E eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não fostes capazes de suportar, nem mesmo agora sois capaz. Aqui ele faz uma metáfora, né? Que eles eram como bebês e o bebê se alimenta de leite, né? Porque ainda sois o quê? Carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, divisões, não sois carnais e não andais como os homens? O que ele está dizendo? É óbvio que ali eram seres humanos, mas o que ele está dizendo que, como o mundo lá fora, eles não estavam sendo essa diferença. Eles continuavam sendo um povo carnal. Então, onde há inveja, onde há contenda, onde há divisão, há carnalidade, tá? Porque enquanto um diz, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo, não sois carnais? Quem então é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, conforme o Senhor deu a cada homem? Tá? Então, como esse povo, né, os gentios são povos pagãos, eram povos pagãos no caso aqui, né, esses que estavam sendo ministrados por Paulo, mas parece que ainda estava dentro deles aquela idolatria, né? A idolatria é uma praga. A idolatria é uma praga, por quê? Primeiramente porque ela fere o mandamento de Deus, onde diz, não terás outros deuses além de mim. Eu sou o único.
Yud-He-Vav-He é o único Deus Todo-Poderoso. Então, eles deixaram de idolatrar os seus deuses lá de pedra, de gesso, e começaram a idolatrar homens. Então, o idólatra, ele sempre, por mais que ele deixe de um ídolo, ele corre e se apega em outro. Tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Então ali eles começaram a brigar, não, eu sou de Paulo, sou de Apolo, e quantos, né? Não, porque eu sou da igreja tal, igreja tal, igreja tal, a minha tá certa, a tua tá errada. Não, porque o meu entendimento é melhor que o teu. E assim nós estamos como crentes carnais, tá? Eu tenho plantado, Apolo regado, mas Deus dá o crescimento. Assim, então, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. É a mesma coisa, né, que vocês aqui começarem a idolatrar a Anne. A Anne aqui é só um instrumento para ajudar vocês nessa caminhada. É só um instrumento. Eu não sou melhor que ninguém aqui. Eu talvez esteja um pouco mais avante na Techuvá. Talvez tenha pessoas que estejam muito mais avante do que eu, né? Mas assim, Deus nos levanta como auxiliares, somente isso. Teve uma vez, né, na igreja que eu congregava, que eu ministrava no culto de mulheres. E Deus sempre me deu eu tenho o dom, né, de mestre. Deus me deu esse dom, esse é o meu dom de ensino, né? E são poucos que têm esse dom de ensino, não são muitos, tá? E ali eu notei que cada vez que era o meu dia de ministrar, havia mais mulheres, né? Havia um maior ajuntamento de mulheres. E aquilo começou a me incomodar profundamente. Profundamente, começou a me incomodar. Tanto é que muitas no final, né, das reuniões, elas vinham lá e diziam: irmã, quando que tu vai pregar de novo? Né? E daí elas não vinham no culto quando eu não estava pregando. Isso é idolatria. Isso não pode acontecer. Deus, ele usa todos os seus vasos, todos. Cada um com o seu ministério, cada um com o seu dom. Tem irmãs que são evangelistas, irmãos evangelistas, né? Tem outros que têm o dom da profecia. Enfim, né? Eu já falei aqui que na igreja que eu congregava, eu gosto de falar disso porque não subestime o dom de uma pessoa. Tinha uma irmã, tem ainda, né? Porque ela ainda está nessa congregação, que Deus deu o dom do abraço, o abraço de Deus. Impressionante, irmãos. Aquela mulher, ela não falava uma palavra, ela não dizia nem paz, irmã, oi, irmã, nada. Ela chegava em você quando Deus dizia para ela, vai lá e dá um abraço na irmã, ou, né, geralmente nas irmãs. E ela chegava e dava aquele abraço de Deus que tu sentia assim que era o próprio Deus te abraçando. É um dom. Então, Deus dá a cada um. Você tem um dom. Todos nós temos um dom. Ok? Ora, o que planta e o que rega são um, e cada homem receberá a sua própria recompensa, de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos o quê? Colaboradores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me é dada, como sabe o mestre de obras, eu pus a fundação, outro edifica sobre ele, mas cada homem fique atento como se edifica sobre ele. Tá? Porque nenhum homem pode pôr outra fundação além do que já está posto, qual é Jesus Cristo. Então, repetindo, a mente aprende por repetição, por forte emoção, né? Não existe Techuvá sem Cristo. Não existe. Ele é o fundamento da nossa fé. E nós somos edificados sobre esse fundamento.
tá? Eu vou parar por aqui, nesse capítulo aqui de 1 Coríntios, e nós vamos falar, nós estamos falando o quê? De sabedoria, né? Ser sábio, ser uma pessoa sábia. E existe um livro na Bíblia, que é o livro de Provérbios, que vai falar de uma pessoa que é o oposto do sábio. Fala aí para mim, o que é o oposto do sábio? Nós vamos começar lá em Provérbios 13, 20. Provérbios 13, 20. Ó. Aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolos será destruído. Então ande com pessoas sábias. Ande, se grude com quem é sábio. Muitas vezes a gente não deslancha na nossa caminhada espiritual, né, emocional também, porque nós estamos em más companhias. Más companhias. E aqui, ó, eu não tô falando uma companhia de um assassino, um ladrão, não, de um tolo. Um tolo, uma pessoa tola. E contamina. Contamina. É uma praga. É um vírus. Você acaba, né? Me diga, tem uma frase que diz assim: me diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, cuidado, cuidado, cuidado com quem você anda. Você não precisa deixar de ser amigo dessa pessoa, ou deste homem, desta mulher. Não precisa, mas você lá e eu aqui. Sem muita intimidade. Sem muita intimidade. Vamos ler mais versículos sobre os tolos? Depois, Provérbios 15, 5. Vai dizer assim: um tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que considera a repreensão é prudente. Aqui está falando de um pai terreno, mas podemos colocar aqui o nosso pai celestial? Aquele que despreza a instrução de Yud He Vav He é um tolo. É um tolo. O sábio, ele considera a repreensão. Ele ouve a repreensão, né, do pai, ele considera essa repreensão, ele analisa e ele se torna uma pessoa prudente. Vamos ver mais dois versículos, Provérbios 17, 28. Até um tolo, quando fica quieto, é contado como sábio, e aquele que fecha seus lábios é estimado como um homem de entendimento. Né? Então, a língua, né? É Tiago que fala que ela é como um fogo, né? Um fogo que devora, né? A gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, né, que Deus nos deu 2 ouvidinhos, ouvir mais, uma boca, falar menos, falar com sabedoria, tá? Então, até o tolo, quando ele fica quieto, ele é contado como sábio. Fechar os lábios é um ato de sabedoria. Amém? E o último, 23, Provérbios 20. Diz assim: é uma honra para um homem cessar os conflitos, mas todo tolo é intrometido. Você conhece alguém assim? Todo tolo é intrometido. Eu não tenho vergonha de dizer, porque Deus transformou a minha vida e transforma cada dia, tá? Eu era uma pessoa muito tagarela, sabe aquela pessoa e uma criança que já é muito tagarela? E
E quando a gente é tagarela, né, é sinal que você não tá passando por um crivo de raciocínio as palavras que saem da tua boca. Então acaba saindo palavras, às vezes, e, né, além de ser inútil, você pode até ferir uma pessoa com aquela palavra, não por intenção, mas porque você fala demais, né? E eu era uma pessoa assim, né? Eu até me intrometia, interrompia a conversa, ficava dando a minha opinião e, sabe? Hoje não. Hoje eu procuro, é um trabalho árduo, né? Você quebrar esses padrões antigos, porque é uma vida inteira, desde criança, você naquele padrão, né? Mas você ouvir a pessoa e pensar lá no teu íntimo, vale a pena eu responder? Deus, o que eu respondo ou eu me calo, né? Então, isso faz parte do nosso processo de techuvá. Mas não precisamos ter pressa para responder nada. Não precisa. Não precisa ter pressa. Você tem tempo para raciocinar, você tem tempo para meditar, né? No que você vai responder e se vai responder. Tá? 2 Timóteo 4, 2 ao 4. Então, nós, como sábios, como filhos de Deus, o que nós temos que fazer? Timóteo está falando aqui, que pregues a palavra. Pregue a palavra. Instes a tempo, fora de tempo. Redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Vamos colocar numa versão aqui mais... Vamos ver aqui que diz na atualizada aqui. Aqui. Prega a palavra, inste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja, com toda paciência e sã doutrina. Então, o sábio é aquele que faz isso. Nós temos que pregar a palavra. Pregar a palavra. Deus, né? Nós somos aqui essas centelhas divinas, né? Para pregar a palavra. E esse pregar a palavra pode ser com a boca fechada. Às vezes você vai falar muito mais com a boca fechada do que com a boca aberta. Através da tua vida, as pessoas vão ver, epa, tá acontecendo alguma coisa ali com a Annelise. No caso, eu. Sempre foi uma tagarela, agora não. Ela é quieta, ela fala pouco, ela fica pensando para falar, né? Então, naquilo que sempre foi a sua deformidade, vamos chamar assim, né? É nisso que tem que saltar aos olhos das pessoas para ver a tua transformação, a tua mudança de vida. Então, a sabedoria, né? Ser uma pessoa sábia nesse meio digital. Eu também fui uma pessoa assim que eu nunca gostava de ouvir críticas, né? Eu acho que isso tinha alguma coisa assim, um gatilho de rejeição, não sei. Mas isso já tá se resolvendo, né? E isso me deixava muito abatida. Quando eu recebia uma crítica, daí eu me colocava numa situação de, coitadinha de mim, eu tô fazendo bem, eu tô fazendo o meu melhor, eu tô entregando o meu melhor, eu me dedico. Aí você começa, né, a querer se justificar de tanta coisa e eu recebo pancada. Esses discursos daquela alma que ainda não tá curada, né? E hoje eu consigo administrar isso. Hoje eu entendo que opiniões são opiniões de um tempo de cada pessoa.
né? Talvez aquela pessoa que chega para me agredir, talvez um dia lá no meu tempo de tola, eu fiz a mesma coisa, na minha imaturidade. Então, a maturidade, ela traz esse discernimento. E daí a gente já não vai criar contendas, a gente já não vai criar inimizades, não. São ideias, são posições. Agora, tem uma coisa. Mateus 7,6 diz assim, é o último verso para essa meditação de hoje. 7,6. Não deis o que é sagrado aos cães, nem jogueis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisoteiem e voltando-se vos façam em pedaços. Então tem pessoas, né, que a gente convive há algum tempo, que você vê que realmente está sendo jogar pérolas aos porcos. Então, né, o que a gente tem que fazer? Deixa que o Espírito Santo tome conta. Sempre, né, a gente tem que deixar que o Espírito Santo tome conta. Porque quando a gente começa a forçar uma barra, né, como a gente diz, forçar a barra, a gente acaba descendo, né, e se igualando àquela pessoa, né. A gente, não tô falando de superioridade ou inferioridade, me entendam, não é nada disso. Eu tô falando de techuvá, eu tô falando de exemplo, né? De nós estarmos alcançando a estatura de Cristo. Aquela regra, Cristo faria isso? Se você analisar, né, a palavra de Deus, Cristo sempre ele era muito objetivo. Ele não ficava de discussão com ninguém. Ele era objetivo, ele dizia o que ele tinha que dizer, ponto. Em amor, em misericórdia, mas efetivo. Uma pessoa segura, óbvio, né? Mas ele não ficava atirando pérolas aos porcos. Amém? Então, que nós somos sábios. Nós somos sábios. Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Né? Eu diria que Deus é o sábio dos sábios. Ele é a perfeita sabedoria. E nós somos do mesmo DNA. Então, vamos entender que precisamos ser maduros, alcançar a maturidade espiritual, emocional. Amém? Mais uma vez, eu vou convidar vocês para estarem conosco no domingo. Eu vou estar falando um pouco a questão da... Por que, né? Essa é uma dúvida. Por que hoje nós, crentes em Cristo, ainda, né, celebramos ou guardamos, né, as festas bíblicas e principalmente Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, né? E então nós vamos trazer um pouco o esclarecimento no domingo para vocês a respeito disso, tá? Então eu convido vocês, eu vou deixar bem no início da descrição do vídeo o link, bem fácil para vocês acessarem e entrar lá no grupo. É só no Telegram, tá? É só ali pelo Telegram que a gente abre ali ao vivo e nós vamos fazer, né, já que a gente sempre faz na cabeça do mês a nossa Santa Ceia, mas como cai na segunda-feira e eu sei que muitos irmãos trabalham, nós vamos fazer a Santa Ceia no último dia desse mês 6, tá? Juntamente ali com o esclarecimento do Yom Kippur, eu quero trazer um pouco das peculiaridades desse novo mês, tá? O mês 7 que inicia. Então, vem participar conosco, vem interagir conosco,
em nome de Jesus Cristo. Amém? Shalom, shalom.